Paz do Senhor, irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Que Deus venha continuar nos abençoando. A palavra de Deus hoje, ela se encontra no livro de Daniel, no seu capítulo 3, seu versículo 19. Daniel, capítulo 3, versículo 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Amém, irmãos. Irmãos, a história aqui, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Azarias e Misael, né, que era o nome deles originais grego, né, o rei Nabucodonosor construiu uma estrada, uma estátua, e quando se tocasse, né, as harpas, os alaúdes, né, todos deveriam se prostrar, se encurvar diante dessa estátua. E Ananias, Azarias e Misael, eles não se curvam, né, diante dessa estátua. E mediante a isso, o rei, né, tem que fazer algo contra eles, porque eles tinham que se encurvar. Então, se não se curvasse, aqueles que não se encurvavam iam ser jogados na fornalha. Então, só que ali a gente vê que eles não foram simplesmente jogados na fornalha. Rei Nabucodonosor, né, para ameaçar, pediu que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Irmãos, o que nós vemos nessa mensagem? Que assim, se tu é um servo de Deus fiel, amém. Mas agora, se tu não é um servo de Deus fiel, temente a Deus, assim, que está agarrado com Deus, né? Aconteça o que acontecer, igual chamichuga, agarra ali, pode balançar que ela não sai. Você precisa estar assim, tá? Precisa estar ali firmado com Deus. Porque Satanás, ele não brinca e ele nem vai, né, brincar com você. Ele vai te arrebentar. Ele vai colocar a fornalha 7 vezes mais para cima de você. A gente vê no livro de Jó. Olha a situação de Jó, né, que Deus permitiu, mas olha o que Satanás fez com ele. Tocou na sua saúde, né? Tocou nos seus bens, seu patrimônio, né? Na sua situação financeira, na sua família, né? Nos seus filhos e filhas. Então, ou seja, Satanás, ele não brinca. Aí a gente vê lá no Novo Testamento também, né, que Jesus fala que Satanás queria cirandar com Pedro e Jesus interviu, não permitiu. Então, ou seja, Satanás, ele não brinca, ele destrói. Ele destrói. De repente você olha e fala, mas eu conheço fulano saiu da igreja e tá bem, tá não sei o que, só não tá indo na igreja. Meu irmão tá destruído. Porque do jeito que ele tá, ele não consegue voltar. E a questão de e a questão de 7 vezes mais a fornalha, é tipo assim, você tá desempregado. Aí de repente um local que você ia ir procurar um emprego, o local fecha. A fornalha só vai aquecendo mais. Está com problema no relacionamento, né, ele familiar, com de repente o esposo sai de casa. Era só um problema familiar, vocês não estavam se dando bem, agora ele já saiu de casa. A fornalha só vai aquecendo, né? Você está passando por situação financeira difícil, aí a pessoa, né, que você estava contando para te arrumar um dinheiro, aí
também não te arruma. Então, ou seja, a fornalha ela só vai aquecendo 7 vezes mais. Digamos assim, né? As coisas elas só vão piorando. Mas né, não estou aqui para colocar medo, para ameaçar. Mas assim, é isso mesmo que acontece e nós temos que estar um pouquinho mais preparados. Já que a fornalha vai aquecer, irmãos, 7 vezes mais, nós precisamos de 7 fundamentos básicos para nós não sermos, né, eu vou dizer, queimados nessa fornalha. Vamos lá, primeiro, a fornalha está no nível 1. A fornalha é normal, a nossa vida é normal, as coisas do dia a dia, problema todo mundo tem, sendo cristão ou não, mas aí a fornalha vai para o nível 1. Ela vai para o nível 1. Meus irmãos, a fornalha no nível 1, ela é para testar se realmente você é um servo de Deus. Para você confirmar Deus na sua vida. Que às vezes a pessoa fala que é cristã, aí chega em determinadas situações, está fazendo determinadas coisas que cristão não fazem, que cristão não faz. Né? Ou seja, começa a negar o seu Deus. Não, eu sou crente, mas eu posso. Né? Ou se não, já sai da presença do Senhor. Né? Já sai mesmo, nem fica crente fazendo, não. Simplesmente já sai da presença do Senhor. Né? Então, o nível 1, realmente, vocês têm que estar agarrado com Deus. Independente do que aconteça, não, eu sou cristão e eu vou continuar aqui. Eu não vou sair, eu sou cristão. Esse é o nível 1. Agora a fornalha ela vai para o nível 2. Nível 2, irmãos, fala da comunhão, né? Você não está sozinho, você tem que estar em comunhão com o Senhor Jesus, você tem que estar em comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo. Comunhão com o Senhor Jesus e com a igreja, praticamente um só. Né? Eu estou em comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, mas não vou na igreja, não participo das coisas da igreja. Irmãos, esse consentimento ele é um pouquinho meio infundado para mim, né? Então, seja, 2 fala da comunhão, né? Comunhão entre você e o corpo de Cristo, comunhão com a igreja, porque, né, numa situação que você tiver com dificuldade, a igreja vai orar por você, ela vai interceder por você, né? Vai jejuar por você, né? Ou seja, vai estar todo mundo junto, a comunhão. É o que eu costumo dizer, né? Se tem só você orando por você, chega só a sua oração, né, diante do altar de Deus, diante de Deus. Agora imagina, você tem uma igreja ali e tem, não vou falar uma igreja grande não, vou falar uma igreja aí com 15, 20 membros, pessoas, aí chegando no altar de Deus 15, 20 orações para você, isso vai chamar a atenção de Deus. É porque é normal eu orar por mim. Agora, eu orar por você, outro irmão orar por você. Então, ou seja, 2, nós precisamos estar na comunhão. Você precisa estar na comunhão com a sua igreja, com o corpo de Cristo, nas atividades da igreja, né? Nível 2 da fornalha. Aí depois a fornalha, ela passa por um nível 3, né? Para você suportar o nível 3. Agora, né? O 3 ele fala da trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Se você está em comunhão com a igreja, automaticamente você já está em comunhão com o Senhor Jesus, que é o corpo da igreja. Agora, né? Agora você precisa estar em comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? A comunhão com Deus, né? Ela se afasta um pouco da nossa comunhão com a igreja. A comunhão com a igreja, né, que é o corpo do Senhor Jesus, que é a comunhão com o Senhor Jesus, é você estar voltado nas atividades da sua igreja. Né? Se tem limpeza, você está lá. Se tem algum culto específico, você está lá. Se tem alguma reunião, se tem algum grupo. Né? Essa é a comunhão com o Senhor Jesus. Essa é a comunhão com a igreja. A comunhão com Deus, né, ela é diferente. A comunhão com Deus, ela está mais no seu devocional com Deus,
né? A sua leitura com a palavra em casa, né? O seu momento de oração com Deus, 5, 10, 15, 20 minutos que seja, né? O seu jejum com Deus, a sua consagração, independente se você já faz algum que a igreja pede por alguém, o seu, né, particular para com Deus, né? Então essa é a comunhão com Deus. Então quando você faz a comunhão com o Senhor Jesus, que é a igreja, o corpo de Cristo, e você está ali na sua oração em casa, na sua leitura com a palavra, na sua consagração para com Deus, né, para você, quando você une isso, automaticamente, né, você recebe a visita do Espírito Santo, né? Então, ou seja, você tem a sua comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, com a Trindade, de nível 3, né? Você, né, faz lá no 2 a sua comunhão, faz agora no nível 3, você precisa estar com os 3, né? Porque tem lutas, irmãos, que você precisa de muita comunhão. É igual, né, o Senhor Jesus fala, né, que tem casca de demônio que é expulso só com jejum e oração. Aí eu pergunto, se tiver alguém endemoniado agora, né, perto de você, você tem jejum suficiente para expulsar essa casta de demônio? Está em oração suficiente para expulsar essa casta de demônio, né? Então, ou seja, então tem vitórias na nossa vida que nós vamos conseguir através da oração, continuamente, e do jejum. Amém? Agora a fornalha já está em nível 4. 4, irmão, fala dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Então, ele quando fala dos evangelhos, né, fala de evangelização. Aí, a primeira coisa que eu quero citar na questão da evangelização é a questão que nós temos que ser servo. Né? O livro de Marcos foi escrito para os escravos, né, para aqueles que eram servos, que tinham senhores, né? Então, ou seja, então aqui a primeira coisa que eu quero trazer é isso, que nós temos que ser servos na nossa evangelização, não só sermos cabeça, não só estarmos à frente, mas estar como servo para servir, estarmos sempre, eis-me aqui, Senhor, né, para a evangelização. Aí depois nós temos o livro, né, de Lucas, né, que o livro de Lucas foi escrito, né, para os gregos, né, ou seja, um pessoal intelectual. O que que eu quero, né, dizer? Igual eu falei, né, da leitura da palavra ali no, né, na fornalha de nível 3, eu quero te dizer o seguinte também, é que nós temos que buscar sabedoria na palavra. Não é só lê-la, né, buscar entendê-la, compreendê-la, descobrir a essência que tem dentro das escrituras. Não só ler por ler, mas realmente deixar ela entrar, penetrar, buscar, porque é um livro que fala desde quando foi escrito, está falando hoje e vai falar amanhã. É um livro muito rico. Então nós não podemos ficar só nas escrituras, nós temos que buscar aquilo que está além, né, das escrituras, a revelação da palavra, o entendimento, não só o entendimento intelectual, né, que alguns historiadores descobriram, né, através da teologia, né, que hoje é a teologia, mas também a essência do Espírito Santo, a revelação, né, o que que Deus queria quando ele fez isso, por quê, né, começar a fazer essas indagações nas escrituras que o Espírito Santo de Deus vai te revelando, né? Então, ou seja, nós temos que ter sabedoria diante da palavra de Deus, buscarmos a sabedoria. Depois nós vamos ver também um livro de João, né, conhecido ali como, né, o apóstolo do amor. E, e realmente, irmão, o evangelho, para programarmos o evangelho, nós temos que amar. Amar, temos que fazer com amor. Se você não tem esse dom, não tem esse chamado, tudo bem, tudo bem. Mas assim mesmo, nós temos que colocar uma pitadinha de amor ali, porque o evangelho, a evangelização, né, a busca por almas, ela tem que ser com amor. Precisamos amar o nosso próximo, precisamos amar a evangelização. Amém? Temos que ser com amor. E o livro de Mateus, né,
que ele foi escrito aos Romanos. Né? Romanos, era um pessoal com um coração muito duro, né? E o que que acontece? Que às vezes a gente quer evangelizar só para os cristãos, só para os crentes. É muito comum, é muito normal você ver numa festividade ser convidado muitas outras igrejas, muitos outros irmãos. Amém. Né, sim, de nós fazermos isso, chamarmos nossos irmãos para celebrarmos com nós, né, mais um ano do círculo de oração, mais um ano da nossa igreja, mais um ano da mocidade, é muito bom. Mas nós temos, né, que evangelizar os romanos, né, levar a palavra, trazer para a casa de Deus aqueles também que não estão ouvindo a palavra de Deus, aqueles que não estão na presença do Senhor. Não evangelizarmos aqueles que já conhecem, convidarmos eles para uma festividade na nossa casa, mas convidarmos aqueles que estão perdidos, que não tem para onde ir num domingo à noite e algum outro dia da semana que a sua igreja tem culto, né? Então, ou seja, fornalha de nível 4. Precisamos evangelizar, né, nesses 4 estados, né, nesses 4 evangelhos, sermos servos, termos sabedoria, amar e evangelizarmos aqueles que precisam ser evangelizados. Fornalha de nível 5 fala do ministério. Irmãos, nós precisamos estar a todo momento pronto e aptos para o ministério. 5 fala do ministério. Eu não estou com a Bíblia aberta agora aqui nos ministérios, mas vou ver se eu lembro dos 5. Uns são dados para apóstolos, outros pastores, doutores, profetas e evangelista. Lembrei, né? Então, ou seja, temos que estar apto ao ministério, né? Não, tal irmão já vai na igreja, ele já vai fazer a palavra introdutória, ele já vai. Não, nós temos que estarmos aptos, nós temos que estar pronto, né? Para o chamado do Senhor, né? Temos que estar pronto. Então, ou seja, precisamos estarmos aptos ao ministério. Tu tá pronto para ser um cooperador? Tu tá pronto para ser um diácono? Tu tá pronto para ser um evangelista? Tu tá pronto para ser um pastor? Temos que estar pronto, né? Quando, né, formos assim chamado, levantado, nós temos que estar pronto. Eu vou te dizer mais ou menos assim, não existe escolinha. O Senhor te chama, a gente vai aprendendo ali com o dia a dia, mas o Senhor te chama e pronto. Você já tem que estar lá. Ninguém vai te ensinar, digamos assim, a pregar. Ninguém vai te ensinar a cuidar de um adolescente rebelde. Temos que estar pronto. O Espírito Santo de Deus nos capacita, né? Nós buscamos lá na fornalha de nível 3 e ele vai nos capacitando. Então, 5, irmãos, a fornalha no nível 5 fala de prontidão, né? De ministério. Temos que estar pronto ao chamado. Você está pronto para o seu chamado? Está pronto a ser chamado? Está em prontidão aquilo que você foi chamado? De repente você já é um ministro da casa de Deus, né, e às vezes está meio despronto. Precisamos estar pronto. Amém? Fornalha assim agora. Aumentou mais um nível, chegamos no nível 6 da fornalha. Então a fornalha, irmãos, no nível 6, né? O número 6 fala do homem. Nem mais uma vez, a nossa natureza, a nossa mentalidade, o nosso intelecto, ele tem que morrer para as coisas de Deus. É o Espírito Santo que manda. Aquilo que o Espírito Santo determina para fazer, ele vai me dar inteligência para eu poder executar. Agora, eu não posso pegar minha inteligência e querer, através da minha inteligência, do meu querer, do meu saber, colocar nas coisas de Deus. Você fala, mas Deus deu inteligência a nós. Sim, mas desde que esteja dentro da orientação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo orientou, ele capacita todos nós, né,
Eu não posso querer chegar e falar assim, a gente precisa crescer a igreja, porque a igreja está vindo mais gente, né? Sendo que não teve uma direção do Espírito Santo. Eu estou usando a minha inteligência, eu estou vendo, né, que está vindo muita gente da igreja, que o espaço está ficando pequeno. Então eu estou usando a minha inteligência, né, para poder fazer a obra do Senhor. E o que acontece? O Espírito Santo de Deus ele precisa mostrar que a gente precisa comprar, aumentar a igreja. A gente precisa de um espaço maior. Aí quando ele orienta isso, aí, né, entra a nossa inteligência, né, o nosso pensar, o nosso querer, o nosso saber. Aí a gente podemos dar nossas opiniões, né, dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus já orientou para fazer, seja aumentar a igreja, seja escolher um espaço maior, né, tudo dentro da orientação do Espírito Santo. Primeiro, né, fornalha já está no nível 6. Nós precisamos morrer, né, e darmos voz, né, ao Espírito Santo. Amém? Amém, né? Amém? Então, amém. É mais ou menos isso aí. Mais ou menos não. É isso aí, né? Primeiro a voz do Espírito Santo, depois a nossa inteligência. Nunca a nossa inteligência primeiro, porque o Espírito Santo ele se cala. Ele não vai. Porque às vezes a direção dele é uma. Amém? Amém. Agora a fornalha de nível 7. Vamos sair vivos dessa fornalha. Irmãos, a fornalha de nível 7. Né? O 7 para mim, irmãos, ele representa recomeço, uma nova oportunidade. E assim, porque Eva ali, né, depois que Caim mata Abel, né, Caim toma seu rumo e ela tem um filho chamado Sete, e ela coloca esse nome Sete porque, né, Deus lhe deu, né, uma outra oportunidade, Deus lhe deu, né, uma outra chance, né? Então ela coloca o número de 7. Então eu gosto muito do número 7, né, de ficar com essa referência baseada ali no livro de Gênesis. E 7 para mim, irmão, fala de oportunidade de salvação, oportunidade de ser salvo. É como eu falei, de nós estarmos prontos ao ministério, ali na fornalha de nível 5, nós temos que estar pronto para a salvação. Meu irmão, é porque a gente fala, às vezes parece até brincadeira, né? Porque não acontece quando a gente fala. Tu está pronto para a salvação? Se realmente a igreja for arrebatada agora, num piscar de olhos, você foi, nós vamos, tu tá lá, porque às vezes a gente está fazendo a obra, a gente está cuidando da família, mas nós precisamos estar salvos, irmãos. Nós precisamos estar salvos, é o principal. Não só você romper a barreira da enfermidade, ser curado, não só romper a barreira financeira e graças a Deus você está conseguindo sobreviver, tá bem, não está passando fome, não está passando necessidade, talvez não ganha muito, mas o que tu ganha está dando para se sustentar, né? Rompeu a barreira aí, né, do desemprego, graças a Deus está trabalhando, né, tá vindo, né, o sustento diário através do trabalho, honrado, glórias a Deus, né? Rompeu a barreira aí familiar, graças a Deus, todo mundo na presença do Senhor, né? Uma família unida, abençoada, as bênçãos do Senhor sobre a família. De repente, todas essas barreiras elas já estão rompidas, graças a Deus estão superadas, estão. Mas e a salvação? Porque a salvação, irmãos, ela é uma coisa muito muito individual, está muito dentro do seu coração, coisa que às vezes nem nós mesmos conhecemos de nós, nem nós mesmos sabemos de nós. Então ela pode nos pregar uma peça, né? Então, irmãos, a salvação, cuidem,
da salvação. Procurem estar salvo, procura sentir a presença do Espírito Santo de Deus na igreja, nos cultos, em cada louvor, em cada ato. Procura sentir a presença de Deus na sua casa, no seu momento de comunhão com o Espírito Santo, no seu trabalho. Procura sempre estar sentindo, né, a presença do Espírito Santo de Deus, para que, irmãos, quando chegar no nível 7, que é o nível máximo dessa fornalha, chegar no nível 7, que for o momento do arrebatamento da igreja, você esteja pronto para mais esta nova oportunidade, que é a bênção da salvação. Amém? Amém? Amém. Glórias a Deus. Fiquem todos, né, com a gloriosa, santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe sempre.